Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 27 de junho, segunda-feira, da 13ª semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, nessa segunda-feira, da 13ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, que nos traz o seguimento de Jesus. Esse seguir a Jesus, muitas vezes a gente tem uma visão um pouco deturpada dele. Muitas vezes a gente tem uma visão errada. Aqui, Jesus, aqui no início do Evangelho, fala que ele estava cercado de uma grande multidão. Muitas pessoas, gente de todo tipo, de toda forma, de todo jeito. Mas essa multidão, muitas vezes não estava ali por conta do que Jesus falava. Não estava ali pela mensagem que Jesus estava passando, pelo anúncio que Jesus estava fazendo. Mas estava ali porque ele curava, estava ali porque ele libertava do mal, estava ali porque ele multiplicava o pão e saciava a fome ali do povo. Então, muitas vezes, aquela multidão buscava, única e exclusivamente um benefício próprio. E não a mensagem de Jesus como um todo, mas aquilo que satisfazia ali, pronto. Não Jesus como mensagem, como palavra de vida eterna, mas como um refúgio momentâneo. O que Jesus faz? E Jesus mandou passar para outra margem do lago. Sempre que a gente vê essa questão de ir para outra margem, a gente vai perceber que é o ir em missão, o deslocar-se, o sair da onde a gente está. E isso Jesus faz, passa para o outro lado. Aqueles que o seguiam já tinham dado ali um sinal. Opa, isso aqui está querendo seguir de verdade. Não está só buscando o alimento corporal, a cura só para si, a cura física. Não só isso, está querendo um algo a mais, uma missionalidade, uma busca da missão. Então Jesus já começa a mostrar aqui um pouco como que é o seu chamado para o outro. Jesus nos convida a sermos para o outro. E nisso, aproxima-se aqui um mestre da lei que fala: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E já apresenta um outro tipo de pessoas, que as pessoas que se apaixonam ali pela mensagem de Jesus e já vai e busca sempre uma coisa diferente, e não pensa nem nada, só vai. O que Jesus fala? As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aqui
que ele começa a chegar o cara no lugar, né? Você quer vir? Ótimo, pode vir. Estou precisando, né? Preciso de gente, de operários para a messe. Mas só que tem um detalhe. Eu não posso te oferecer nenhum tipo de bens do mundo. Bens materiais, descanso, tranquilidade. Não é isso que Jesus pede. Não é isso que Jesus oferece. Muito pelo contrário. Os discípulos, sempre que anunciavam, o que eles recebiam em troca? Perseguição, martírio, né? Chacotas. Tantas e tantas e tantas coisas. Problemas. Então Jesus coloca o cara aqui no lugar. E muitas vezes a gente vê por aí pessoas anunciando um Jesus que vai ser, nossa, se você acreditar em Jesus, você vai ter prosperidade financeira, e vai ter isso, vai ter aquilo, ascensão social. Na verdade, não é isso que fala os evangelhos. Olha o que Jesus fala. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus Cristo. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, quanto mais os seus discípulos, né? Então é preciso tomar cuidado com esse Jesus que eles falam que faz que você tenha riquezas. Essa não é o sentido do Jesus dos evangelhos. Cuidado, cuidado, né? É necessário a gente abrir o olho para isso. Jesus que é a nossa salvação, que é o estar junto com Ele. A gente pode sim ter bens, mas não é o necessário. O necessário é estar junto de Jesus. E aqui aparece um outro discípulo, né? Que disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E Jesus responde: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que Jesus quer dizer aqui? Muitas vezes a gente quer seguir Jesus, mas a gente quer organizar tudo primeiro na nossa vida, para depois seguir Jesus. Ou seja, deixa o resto para Jesus. Vou organizar tudo que eu preciso primeiro, depois eu vejo o que eu faço. E às vezes pode ser muito tarde. O seguimento de Jesus tem que ser agora. É isso que Jesus fala. Jesus respondeu: segue-me. Ou seja, agora. Precisa ser agora. A nossa decisão precisa ser hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Então Jesus nos apresenta aqui as formas de segui-lo. Nos apresenta situações. Nós precisamos ser missionários, como nos fala aqui no início do Evangelho. Ir ao outro lado. Né? Ir ao outro lado. Como fala aqui na segunda parte, não desejar os bens materiais, não desejar a ascensão social, não desejar ser visto pelos outros. Né? E, como fala aqui nessa última parte, nós precisamos dessa conversão hoje, agora, já. Então, meus irmãos, seguindo esse evangelho que o Senhor nos propõe, que a igreja nos propõe nesse dia, que nós possamos deixar de lado essa romantização do seguimento de Jesus Cristo. Que possamos perceber que é uma coisa séria, uma coisa firme, uma decisão única e exclusivamente nós. Jesus nos apresenta o reino, nos apresenta a palavra, nos apresenta o que deve ser feito. Cabe a nós, com uma decisão firme, baseada na nossa fé, aceitar ou não, né? Essa proposta que o Senhor nos faz. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que nós possamos aceitar de bom grado, de coração alegre, de coração humilde, essa proposta que o Senhor nos faz no dia de hoje. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Muita força e paz na missão. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.